Em junho de 1995, 6 jovens dançarinas desapareceram depois de um festival junino no interior do Ceará. Elas saíram sorrindo, maquiagem borrada de glitter, vestidos rodados ainda cheirando a fogueira, e nunca mais voltaram. Nenhum pedido de resgate, nenhum corpo, nenhuma pista, apenas silêncio. Por 20 anos, famílias viveram presas entre duas torturas: a esperança de que estivessem vivas e o medo de que estivessem sofrendo em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. Até que, em 2015, um homem caminhando sozinho pela Chapada do Araripe fez algo que jamais deveria ter feito. Ele cavou. O que surgiu da terra seca não trouxe apenas respostas, trouxe culpa, trouxe horror, e revelou um segredo que o sertão tentou esconder por décadas, porque algumas verdades não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para emergir. E tudo começa naquela manhã silenciosa, em uma cozinha comum, onde uma mãe ainda segurava uma xícara de café frio, sem saber que o passado estava prestes a bater à porta. Era junho de 2015. 20 anos exatos. Do outro lado da mesa, Roberto folheava o jornal sem realmente ler. Ele conhecia aquele olhar distante da esposa. Conhecia o silêncio que se instalava entre eles nesta época do ano, denso como o ar antes de uma tempestade que nunca chegava a desabar. Junho sempre foi assim. Um mês que não terminava, que se estendia em suas vidas como uma ferida que se recusava a cicatrizar. Você não tocou no café, disse Roberto baixinho, mais para quebrar o silêncio do que por preocupação real. Helena piscou devagar, voltando do lugar onde sua mente habitava. Eu sei, ele suspirou. 20 anos. 2 décadas desde que Júlia e Joana saíram pela porta daquela casa, vestidas com seus trajes de quadrilha, o tecido de chitão vermelho e branco farfalhando enquanto riam animadas com as amigas. Larissa, Beatriz, Camila, Yasmin, 6 meninas de 16 anos, cheias de vida, a caminho do Festival Junino Estadual em Juazeiro do Norte. Nenhuma delas voltou para casa. Roberto lembrava de cada detalhe daquela noite. O cheiro de milho assado que impregnava as roupas das meninas quando voltaram do ensaio anterior. O som da música sertaneja que Júlia cantarolava enquanto ajeitava o laço no cabelo de Joana. O abraço rápido que deram nele e em Helena antes de entrarem na van que as levaria ao festival. Até mais tarde, pai! Júlia gritara da janela, sorrindo. Mais tarde nunca chegou. Helena se levantou, deixando a xícara sobre a mesa com um leve estalo. Caminhou até a cristaleira na sala e abriu a porta de vidro com cuidado reverente. Lá dentro, entre pratos que nunca eram usados e taças de casamento guardadas há décadas, estava a foto. A última foto das gêmeas juntas, tirada na tarde daquele mesmo dia. Júlia e Joana abraçadas, sorrisos largos, vestidas com os trajes que usariam à noite. Atrás delas, pendurado na parede, o colar de contas coloridas que Helena tinha feito com Júlia semanas antes. Um artesanato simples, feito com amor, contas de madeira pintadas à mão, formando um padrão de cores que representava a bandeira junina de seu grupo. Helena passou os dedos pelo vidro que protegia a fotografia. Elas teriam 36 anos agora, murmurou. Será que teriam filhos? Roberto se aproximou por trás, colocando as mãos nos ombros da esposa. Ele não tinha resposta. Nunca teve. Como responder a perguntas sobre vidas que foram roubadas, sobre futuros que nunca existiram? O toque vibratório do celular sobre a mesa da cozinha os fez estremecer. Helena e Roberto trocaram um olhar. Chamadas cedo da manhã sempre traziam um aperto no peito, uma mistura de medo e esperança irracional que, mesmo após 20 anos, eles não conseguiam suprimir completamente. Helena pegou o aparelho com mãos trêmulas.
O nome na tela fez seu coração disparar. Delegado Augusto Mourão. Roberto, a voz saiu apenas como um sussurro rouco. É o delegado Mourão. O jornal escorregou das mãos de Roberto e caiu no chão com um baque abafado. Augusto Mourão, o investigador que tinha comandado as buscas em 1995. O homem que tinha prometido encontrar suas filhas. O homem que, após anos de investigação frustrada, teve que olhar nos olhos de 6 famílias e dizer que o caso estava esfriando, que não havia mais pistas, que talvez nunca soubessem a verdade. Fazia mais de uma década que não tinham notícias dele. Atende, Roberto disse, a voz tensa. Helena deslizou o dedo na tela. Alô? Senhora Fonseca. A voz grave e familiar de Mourão ecoou do outro lado da linha. Bom dia, espero não estar ligando cedo demais. Delegado, Helena ativou o viva-voz para que Roberto pudesse ouvir. Não, não está. Está tudo bem? Houve uma pausa. Aquele tipo de pausa que parece se estender por uma eternidade, carregada de algo pesado, algo que muda o curso das coisas. Temos uma atualização importante sobre o caso de suas filhas, disse Mourão, escolhendo as palavras com cuidado. Muito importante. O chão pareceu se mover sob os pés de Helena. Roberto se aproximou, segurando o braço dela para sustentá-la. Que tipo de atualização? Ela conseguiu perguntar. Não posso dar detalhes por telefone, respondeu o delegado. Mas preciso que vocês venham até a delegacia o quanto antes. Os pais das outras meninas também estão sendo chamados. Isso é significativo, senhora Fonseca. Depois de 20 anos, temos algo concreto. Roberto se inclinou para o telefone. Estaremos aí em meia hora, delegado. Obrigado por ligar. A chamada se encerrou, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. Helena e Roberto ficaram ali, parados, olhando um para o outro, como se esperassem que algum deles pudesse explicar o que aquilo significava. 20 anos de silêncio absoluto. E agora, de repente, uma atualização importante. Será que... Helena começou, mas não conseguiu terminar. Não conseguia sequer pensar a frase completa. Será que encontraram os corpos? Será que descobriram o que aconteceu? Será que existe alguma possibilidade, por mais remota que seja, de que... Não sabemos, Roberto a interrompeu, mas sua voz tremia. Não sabemos de nada ainda. Vamos até lá, ouvimos o que ele tem a dizer e então veremos. Eles se moveram em piloto automático. Helena pegou a bolsa. Roberto vestiu um casaco por cima da camisa amarrotada. Nenhum deles se importou em tomar café da manhã ou arrumar a cozinha. A porta de casa se fechou atrás deles com um clique metálico que ecoou pela rua vazia. O carro de Roberto, um sedã branco já desbotado pelos anos de sol do Ceará, os levou pelas ruas de Juazeiro do Norte. A cidade tinha mudado tanto. Onde antes havia terrenos vazios, agora se erguiam prédios comerciais. Ruas que eram de terra em 1995 estavam agora asfaltadas, movimentadas com o trânsito matinal. Helena olhava pela janela, vendo fantasmas em cada esquina. Ali era a sorveteria onde as gêmeas adoravam ir. Mais adiante, a igreja onde fizeram a primeira comunhão. A cidade toda era um mapa de memórias que doíam. Você acha que as outras famílias já estão lá? Helena perguntou, mais para quebrar o silêncio opressivo do que por curiosidade real. Provavelmente, Roberto respondeu, os dedos apertando o volante com força. Se o Mourão chamou todos nós, ele não precisou completar. Se o delegado convocara todas as 6 famílias, isso significava que a descoberta dizia respeito a todas as meninas. Não era algo isolado, era algo grande. O estacionamento da delegacia estava mais cheio do que o normal quando chegaram. Helena reconheceu imediatamente alguns dos carros. O Fiat vermelho dos Cavalcante, pais de Larissa,
o Gol Prata dos Santos, pais de Beatriz. Eles estavam todos ali. Respira. Roberto disse suavemente, percebendo que Helena havia parado de andar no meio do estacionamento. Um passo de cada vez. A recepção da delegacia tinha aquele cheiro característico de papel velho, café requentado e produto de limpeza. A atendente, uma mulher de meia idade com cabelos presos em um coque apertado, os reconheceu imediatamente. Seu rosto se suavizou em uma expressão de compaixão contida. "Senhora e senhor Fonseca", ela disse baixinho. "O delegado Mourão está esperando. Sala de reuniões, ao fundo do corredor à esquerda." Helena murmurou um agradecimento e seguiu ao lado de Roberto pelo corredor estreito. Suas pernas pareciam de chumbo. Cada passo em direção àquela porta no final do corredor era um passo em direção a algo que não sabia se estava preparada para ouvir. Roberto abriu a porta. A sala estava repleta. Em volta de uma mesa longa de madeira escura, 6 casais estavam sentados. Rostos que Helena conhecia há 2 décadas. Rostos marcados pelas mesmas rugas de preocupação, os mesmos cabelos embranquecidos antes do tempo, os mesmos olhares que carregavam o peso de 20 anos de perguntas sem resposta. Carlos e Mariana Cavalcante, pais de Larissa. Antônio e Silvia Santos, pais de Beatriz. Jorge e Patrícia Rodrigues, pais de Camila. E Sandra Oliveira, mãe solo de Yasmin, cujo marido tinha partido anos após o desaparecimento, incapaz de suportar a dor. No fundo da sala, de pé, estava o delegado Augusto Mourão. Helena quase não o reconheceu. O homem que em 1995 tinha cabelos negros e ombros largos, de quem carregava a autoridade com facilidade, agora estava grisalho, mais magro, com vincos profundos ao redor dos olhos. Mas algo em seu olhar permanecia o mesmo. Aquela determinação que ela lembrava de 2 décadas atrás. "Senhor e senhora Fonseca", Mourão acenou para 2 cadeiras vazias. "Por favor, sentem-se." Helena e Roberto se acomodaram. A sala estava em silêncio absoluto. Nem mesmo o som de respirações podia ser ouvido. Todos olhavam para o delegado esperando. Mourão limpou a garganta. "Agradeço a todos por virem tão rapidamente. Sei que esta ligação os pegou de surpresa. Depois de tantos anos de silêncio..." Ele fez uma pausa, como se buscando as palavras certas. "Mas temos um desenvolvimento significativo. Ontem pela manhã, um excursionista fez uma descoberta na Chapada do Araripe. Ele se virou para um notebook sobre a mesa e digitou algo. A tela branca na parede ganhou vida, projetando uma imagem. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Na foto, parcialmente enterrado sob terra avermelhada e pedras, estava um baú de madeira. A tampa estava aberta, revelando tecido vermelho e branco, tecido de chitão, padrão floral desbotado pelo tempo e pela terra, mas ainda reconhecível. "Uniformes de quadrilha", sussurrou Silvia Santos, levando a mão à boca. Mariana Cavalcante começou a chorar em silêncio. Sandra Oliveira ficou completamente imóvel, os olhos fixos na tela. Helena se inclinou para frente, apertando os olhos para ver melhor. Aquele tecido, aquele padrão específico, era impossível não reconhecer. Era o mesmo tecido dos vestidos que suas filhas usaram na última noite que as viu. "O excursionista é um homem chamado Lucas Medeiros", continuou Mourão. "Ele é guia turístico e estava fazendo uma expedição fotográfica em área remota da Chapada quando encontrou isso. Ele nos contatou imediatamente." "Ah, onde exatamente?" A voz de Roberto saiu firme, controlada, mas Helena podia sentir a tensão em cada sílaba. Mourão mudou a imagem. Agora aparecia uma vista mais ampla. Formações rochosas avermelhadas, vegetação rala de caatinga, céu azul intenso ao fundo, um lugar isolado, árido, silencioso. "Aproximadamente 80 quilômetros ao sul daqui",
numa área que quase ninguém frequenta. O acesso é difícil, requer caminhada por trilhas não marcadas. O delegado fez uma pausa. Já mandamos uma equipe forense para o local. Eles estão processando a área agora. Precisamos ir até lá, Helena disse de repente, sua própria voz a surpreendendo. Preciso ver com meus próprios olhos. Outros pais murmuraram em concordância. Mourão franziu a testa. Não sei se é uma boa ideia. A cena está sendo preservada para análise. Quanto menos pessoas no local... Delegado, Carlos Cavalcante se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Com todo respeito, são 20 anos. 20 anos sem saber se nossas filhas estão vivas ou mortas, se sofreram, onde estão. Se existe uma chance, mesmo que remota, de entendermos o que aconteceu, precisamos estar lá. Mourão olhou ao redor da sala. Viu a súplica nos olhos de cada um daqueles pais. Suspirou fundo. Vou ligar para a equipe de campo. Se eles permitirem, vocês podem ir, mas terão que seguir todos os protocolos. Permanecer atrás do isolamento. Não tocar em nada. Entendido? Todos concordaram em uníssono. O delegado saiu da sala com o celular na mão. Durante os minutos que ele ficou fora, nenhum dos pais conseguiu falar. Apenas trocavam olhares carregados de emoções que palavras não poderiam traduzir. Medo, esperança, terror, alívio, tudo ao mesmo tempo. Mourão retornou. Podemos ir, mas sairemos em comboio e eu liderarei o grupo. Nada de desvios. Vocês me seguem diretamente até o local. O trajeto até a Chapada do Araripe foi silencioso dentro do carro dos Fonseca. Roberto dirigia, seguindo a viatura do delegado que liderava a fila de veículos. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem urbana gradualmente dar lugar ao sertão. A vegetação ficava mais rala, o solo mais avermelhado, as formações rochosas mais imponentes. Quanto mais se afastavam da cidade, mais o ar parecia ficar denso. Como se estivessem se aproximando de algo que estava esperando há muito tempo para ser descoberto. Um segredo enterrado não apenas na terra, mas no próprio tempo. A estrada de terra serpenteava por entre formações rochosas que pareciam emergir do chão como sentinelas milenares. Helena observava pela janela, hipnotizada pela vastidão árida da Chapada do Araripe. O solo era de um vermelho profundo, quase alaranjado sob o sol do meio-dia, pontilhado por arbustos de mandacaru e xique-xique que se agarravam à vida com raízes teimosas. O céu era de um azul tão intenso que chegava a doer nos olhos. O silêncio dentro do carro era denso. Roberto mantinha as mãos firmes no volante, seguindo a viatura do delegado à frente. Atrás deles, outros 4 carros formavam uma procissão solene através do sertão. Uma caravana de pais que, por 20 anos, tinham vivido sem respostas. Nunca pensei que voltaríamos aqui, Helena murmurou. Sua voz saiu rouca, carregada de emoções que ela nem sabia nomear. Roberto olhou brevemente para ela. Aqui? Você conhece este lugar? Não exatamente este lugar, mas a Chapada. Helena pressionou a palma da mão contra o vidro quente da janela. Lembra quando as meninas eram pequenas? Fizemos um passeio por aqui. Elas tinham o quê? 9, 10 anos? Adoraram escalar as pedras menores, fazer piquenique entre as formações. A memória era tão nítida que Helena quase podia ouvir as risadas de Júlia e Joana ecoando entre as rochas. 2 meninas de tranças, joelhos ralados de tanto subir e descer pedras, bochechas coradas pelo sol, tão vivas, tão presentes. E agora, ali estava ela, voltando ao mesmo lugar, mas em busca de vestígios de suas filhas desaparecidas. Após quase 1 hora de viagem, a comitiva começou a desacelerar. À frente, Helena podia ver que a viatura do delegado estava parando em uma área mais plana, onde já havia outros veículos estacionados.
Vans da perícia técnica, uma ambulância, fitas de isolamento amarelas esvoaçando ao vento seco. Roberto estacionou ao lado dos outros pais. Quando Helena abriu a porta, o calor a atingiu como uma onda física. O ar era seco, carregado com o cheiro de terra aquecida e vegetação ressecada. Ao longe, ela podia ouvir o canto solitário de uma asa branca, seu chamado melancólico ecoando pela paisagem vazia. O delegado Mourão já estava fora da viatura, acenando para que todos se aproximassem. Ao redor dele, técnicos vestidos com macacões brancos trabalhavam metodicamente, fotografando, coletando amostras, demarcando áreas com pequenas bandeiras numeradas. Por aqui. Mourão indicou um caminho marcado por cordas estendidas entre estacas de metal. Mantenham-se atrás das fitas. E, por favor, preparem-se. Eles caminharam em fila, os pés afundando levemente na areia vermelha. Helena sentia o coração martelando contra as costelas. Cada passo a aproximava de algo que tinha esperado e temido em igual medida por 2 décadas. A trilha os levou por uma encosta suave até uma área onde as formações rochosas criavam uma espécie de anfiteatro natural. Lá, sob uma pedra larga e achatada que fazia sombra, estava o local exato da descoberta. O baú de madeira ainda estava lá, agora completamente exposto. Era menor do que Helena tinha imaginado ao ver a foto, feito de madeira escura, com dobradiças de metal já tomadas pela ferrugem. A tampa estava aberta, apoiada contra a rocha. E dentro, Helena teve que segurar na corda de isolamento para não cair. Tecido vermelho e branco, chitão com padrão floral. 3 vestidos de quadrilha, cuidadosamente dobrados, agora cobertos por uma fina camada de poeira avermelhada. O tecido estava desbotado, as cores que antes eram vibrantes agora pálidas como memórias antigas, mas eram inconfundíveis. Meu Deus! Sussurrou Mariana Cavalcante ao lado de Helena. São eles, são os vestidos. Silvia Santos estava chorando silenciosamente, as lágrimas deixando trilhas em seu rosto empoeirado. Sandra Oliveira tinha os olhos fixos no baú, como se em transe. Um homem de macacão branco se aproximou do delegado. Ele carregava uma prancheta e usava luvas látex. Delegado Mourão, terminamos a documentação inicial. Podemos começar a recolher as peças? Proceda, Mourão respondeu. Então se virou para os pais. Vocês estão vendo o que encontramos. 3 vestidos. A análise preliminar sugere que foram colocados aqui recentemente. Talvez algumas semanas, no máximo alguns meses. Roberto franziu a testa. Recentemente? Mas como é possível? As meninas desapareceram há 20 anos. É exatamente o que estamos tentando entender. Alguém guardou esses vestidos Mourão por 2 décadas e então decidiu enterrá-los aqui. A pergunta é, por quê? E por que agora? Helena observava enquanto os técnicos cuidadosamente removiam os vestidos do baú, colocando cada um em um saco plástico transparente devidamente etiquetado. Mesmo à distância, mesmo cobertos de poeira, ela reconhecia cada detalhe. O laço vermelho na cintura, as mangas bufantes, o padrão específico de flores impressas no tecido. Posso... A voz de Helena falhou. Ela limpou a garganta e tentou novamente. Posso me aproximar mais? Mourão hesitou, então acenou para um dos técnicos. Deixe a senhora Fonseca se aproximar. Apenas olhar. Não tocar. Helena ducou sob a fita de isolamento, com Roberto logo atrás dela. Seus passos eram lentos, reverentes, como se estivesse se aproximando de um altar. Quando chegou a menos de 1 metro do baú, ela caiu de joelhos na areia quente. Ali estava, um dos vestidos que sua filha tinha usado. Helena podia ver, mesmo através do plástico do saco de evidência, uma pequena mancha marrom no colarinho. Chocolate. Júlia tinha comido um brigadeiro antes de se arrumar e manchara o vestido.
Helena lembrava de tentar limpar apressadamente com um pano úmido, enquanto Júlia ria, dizendo que ninguém iria notar. É o dela, Helena sussurrou. É o vestido da Júlia. Roberto se ajoelhou ao lado da esposa e passou o braço em volta de seus ombros. Ela se apoiou nele, permitindo-se chorar pela primeira vez desde que tinham chegado ali. 20 anos de lágrimas contidas, escapando em soluços silenciosos que sacudiam seu corpo inteiro. Os outros pais se aproximaram, um por um, reconhecendo os vestidos de suas filhas. Cada um deles vivendo seu próprio momento de dor renovada, de memórias que nunca tinham realmente desaparecido, apenas ficado guardadas, esperando. Mourão deu espaço para que processassem a descoberta. Ele conhecia aquela dor. Tinha visto o mesmo olhar nos rostos daqueles pais 20 anos atrás, quando as buscas iniciais não levaram a nada. E agora, ali estava ele novamente, testemunhando a reabertura de feridas que nunca tinham verdadeiramente cicatrizado. Após alguns minutos, ele se aproximou com delicadeza. Há mais uma coisa que precisam saber. Um dos técnicos encontrou algo perto do baú. Ele acenou para outro perito, que trouxe um saco plástico menor. Dentro havia algo que fez o coração de Helena parar. Pedaços de corda, fina, de nylon, com manchas escuras que poderiam ser... Não. Helena afastou o pensamento. Não conseguia pensar nisso agora. Vamos fazer análise completa, Mourão explicou. DNA, impressões digitais, qualquer vestígio que possa ter ficado no tecido ou na madeira do baú. Também vamos investigar a origem do baú em si. É antigo, mas tem características específicas que podem nos ajudar a rastrear sua procedência. E o homem que encontrou isso? Perguntou Carlos Cavalcante. Onde ele está? Lucas Medeiros. Ele está vindo para a delegacia ainda hoje para dar depoimento formal. Mourão consultou o relógio. Aliás, ele deve estar chegando em breve. Vocês gostariam de conhecê-lo? Helena assentiu. Precisava olhar nos olhos do homem que tinha feito aquela descoberta. Precisava entender como, em toda a vastidão daquele sertão árido, ele tinha encontrado exatamente aquilo que tinha permanecido oculto por tanto tempo. A volta para a delegacia foi ainda mais silenciosa que a ida. Helena não conseguia tirar os olhos da paisagem que passava pela janela. Em algum lugar ali, naquela terra vermelha e árida, havia respostas. Ela podia sentir. Era como se o próprio sertão estivesse guardando segredos, e agora, finalmente, começasse a revelá-los. Quando chegaram à delegacia, o sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Na recepção, Mourão os guiou de volta para a sala de reuniões. Ele já chegou, a recepcionista informou. Está na sala de entrevistas 2. Tragam ele para cá, Mourão instruiu. Poucos minutos depois, a porta se abriu e um homem entrou. Lucas Medeiros tinha por volta de 40 anos, pele bronzeada pelo sol, cabelos castanhos desgrenhados e olhos que carregavam uma expressão de cansaço profundo. Ele usava roupas de trilha ainda empoeiradas e uma câmera fotográfica pendurada no pescoço. Senhores, senhoras, ele começou, a voz hesitante. Eu não sei o que dizer. Quando encontrei aquele baú, nunca imaginei. Sente-se, senhor Medeiros. Mourão indicou uma cadeira. Por favor, conte para eles exatamente o que aconteceu. Lucas se sentou, passando as mãos nervosamente pelas calças. Eu sou guia turístico. Trabalho principalmente com expedições fotográficas pela Chapada. Ontem de manhã estava fazendo um reconhecimento de uma área nova, um lugar que queria incluir nos meus roteiros. Ele fez uma pausa. Eu estava sozinho. Normalmente vou com grupos, mas quando é reconhecimento, prefiro ir só. Helena se inclinou para a frente. Como você encontrou o baú?
Estava fotografando as formações rochosas quando percebi que havia uma área meio escondida, como uma pequena gruta natural embaixo de uma pedra grande. Pensei que daria uma boa foto, sabe? Aquela luz batendo de um jeito específico. Lucas engoliu em seco. Quando me aproximei, vi que a terra estava diferente, como se tivesse sido remexida recentemente. Havia marcas, tipo de pá ou algo assim. "E você cavou?" perguntou Antônio Santos. "Não exatamente. Eu só tirei algumas pedras soltas que estavam em cima. E então vi a tampa do baú. Madeira velha, meio podre nas bordas." Lucas olhou para suas próprias mãos. "Eu sei que não deveria ter aberto. Sei que deveria ter chamado as autoridades primeiro, mas a curiosidade..." Abri a tampa. "E viu os vestidos", Helena completou. Lucas assentiu. "No primeiro momento achei estranho. Roupas antigas enterradas no meio do nada. Mas então percebi o que eram. Vi as notícias na época, sabe? Eu era mais novo, mas lembro. O caso das meninas desaparecidas do Festival Junino. Foi enorme. Passou na televisão por meses." Ele puxou a câmera e mexeu nos botões. "Tirei fotos antes de tocar em qualquer coisa. Então liguei para a polícia imediatamente. Mourão pegou a câmera e começou a passar pelas imagens. Fotos do local, do baú fechado, do baú aberto, dos vestidos cuidadosamente dobrados, cada ângulo documentado com precisão quase profissional. Bom trabalho", Mourão disse. "Essas fotos vão ser úteis para a investigação." "Tem mais uma coisa", Lucas disse hesitante. "Quando estava saindo do local para voltar e fazer a ligação de onde tinha sinal, encontrei algo no chão, perto de onde eu tinha estacionado, a uns 500 metros do baú." Ele enfiou a mão no bolso e tirou um saco plástico pequeno e transparente. Dentro havia algo que fez Helena prender a respiração. Um colar. Contas de madeira pintadas à mão. Vermelho, branco, verde, amarelo. O padrão das cores da bandeira junina. O mesmo colar que ela tinha feito com Júlia. O mesmo que estava na fotografia da cristaleira em sua casa. "Onde?" A voz de Helena era apenas um sussurro. "Onde exatamente você encontrou isso?" "Estava meio enterrado na areia, perto de umas pedras. As contas estavam espalhadas, como se o cordão tivesse arrebentado há muito tempo. Juntei o que encontrei." Lucas olhou para ela com atenção. "Significa algo?" Helena estendeu a mão trêmula. Mourão pegou o saco de Lucas e o colocou na palma dela. Através do plástico, Helena podia ver as contas, pintadas à mão, irregulares, exatamente como ela tinha feito, exatamente como Júlia tinha usado. "Eu fiz este colar", ela disse, a voz quebrando. "Fiz para Júlia semanas antes do festival. Ela estava usando no dia em que desapareceu. O silêncio na sala era absoluto, todos processando o que aquilo significava. Se o colar estava na chapada, se tinha sido encontrado perto de onde o baú estava enterrado." "Elas estiveram lá", Roberto disse, articulando o pensamento que todos estavam tendo. "Nossas filhas estiveram naquele lugar." Mourão pegou o saco com o colar das mãos de Helena com cuidado. "Vamos fazer análise completa. DNA, impressões digitais, qualquer vestígio. E vamos expandir a área de busca ao redor do local onde o baú foi encontrado." "Delegado", Sandra Oliveira falou pela primeira vez, sua voz rouca de tanto chorar. "Vocês acham que elas podem ter sido..." Ela não conseguiu terminar a frase. Ninguém precisava que ela terminasse. Todos sabiam o que ela estava perguntando. Todos tinham medo da mesma resposta. "Não sabemos", Mourão respondeu com honestidade. "Não sabemos de nada ainda, mas vamos descobrir. Eu prometo a vocês, vamos descobrir." Foi então que a porta se abriu abruptamente. Um policial jovem apareceu, ofegante, como se tivesse corrido.
Delegado Mourão, ele disse urgentemente. Precisa vir ver isso. Agora. Mourão se levantou. O que foi? A equipe de campo continuou vasculhando a área ao redor do local da descoberta. Eles encontraram algo. O policial engoliu em seco. Encontraram uma trilha, marcas de pneus de veículos parcialmente cobertas por areia, mas ainda visíveis. E pegadas. Muitas pegadas. Levam para o sul em direção a uma propriedade privada. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Roberto a segurou pelo braço. Que propriedade? Mourão perguntou. O policial consultou um papel que segurava. Fazenda registrada em nome de Renato Lindenberg. Criação de gado e agricultura. Fica a uns 20 quilômetros do local onde o baú foi encontrado. O nome não significava nada para Helena. Ela olhou ao redor, vendo a mesma confusão nos rostos dos outros pais. Mas no rosto do delegado Mourão, ela viu algo diferente. Reconhecimento. E algo que parecia quase raiva. Lindenberg. Mourão repetiu, a voz baixa e tensa. Renato Lindenberg. Você conhece esse homem? Carlos Cavalcante perguntou. Mourão não respondeu imediatamente. Seus dedos tambor-ilavam na mesa, como se ele estivesse processando informações, conectando pontos que tinham permanecido separados por muito tempo. Conheço o nome, ele finalmente disse. Em 1995, durante as investigações iniciais, surgiu uma pista sobre uma van branca vista perto do local do festival na noite do desaparecimento. Seguimos várias leads, investigamos dezenas de veículos. Um deles pertencia a um fornecedor de uma empresa de eventos. A empresa era de um homem chamado Mário Tavares. O organizador do festival, Helena lembrou. Ele deu entrevistas na época, ofereceu recompensa por informações. Exatamente. Mário Tavares parecia legítimo, empresário estabelecido sem antecedentes. Mas durante a investigação, descobrimos que ele tinha um sócio em alguns empreendimentos. Mourão fez uma pausa. Renato Lindenberg. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Investigamos a conexão na época, mas não levou a nada concreto. Lindenberg tinha álibis. Tavares cooperou plenamente. Não havia evidências ligando nenhum deles ao desaparecimento. O caso esfriou e... A voz de Mourão falhou levemente. E eu deixei para lá. Helena podia ver a culpa escrita em cada linha do rosto do delegado. 20 anos carregando o peso de um caso não resolvido. 20 anos se perguntando se tinha deixado algo passar. Mas agora temos uma ligação direta, Roberto disse. Os vestidos foram encontrados perto da propriedade de Lindenberg. Isso não pode ser coincidência. Não é, Mourão concordou, a determinação voltando à sua voz. Vamos obter um mandado de busca para a fazenda. Vamos revirar cada centímetro daquela propriedade se for necessário. Ele olhou ao redor para todos os pais. Vocês deveriam voltar para casa, descansar. Isso pode levar algum tempo, e quando tivermos mais informações, eu ligo para vocês. Mas Helena sabia que nenhum deles iria descansar. Não agora. Não quando, pela primeira vez em 20 anos, eles tinham uma pista real, uma direção, um nome. Enquanto saíam da delegacia, Helena olhou para trás uma última vez. Através da janela da sala de reuniões, podia ver Mourão ao telefone, provavelmente já organizando a operação de busca. O céu estava escurecendo. As primeiras estrelas começavam a aparecer sobre Juazeiro do Norte. E em algum lugar, a 20 quilômetros dali, uma fazenda guardava segredos que tinham permanecido enterrados por 2 décadas. Helena podia sentir. Estavam perto, tão perto da verdade. E ela tinha medo do que essa verdade poderia revelar. A madrugada chegou sem que Helena tivesse dormido um único minuto. Ela permaneceu sentada na sala,
a luz do abajur projetando sombras longas pelas paredes, os olhos fixos no celular que descansava sobre a mesa de centro. Esperando. Sempre esperando. Roberto tinha tentado convencê-la a ir para a cama, mas desistiu por volta das 3 da manhã. Ele próprio não conseguia descansar. Agora estava na cozinha, preparando o quarto café da noite, o cheiro amargo enchendo a casa silenciosa. O telefone vibrou. Helena o agarrou antes mesmo do segundo toque. Delegado Mourão. Alô? Sua voz saiu tensa, urgente. Senhora Fonseca. A voz de Mourão estava cansada, mas havia algo nela. Energia. Propósito. Conseguimos o mandado. Vamos executar a busca na fazenda de Lindenberg ao amanhecer, dentro de 3 horas. Helena se levantou de um salto. Nós vamos junto. Helena... Mourão hesitou. Ela podia ouvir o peso da decisão em seu silêncio. Não é seguro. Não sabemos o que vamos encontrar lá. Não me importo. A voz dela saiu firme, inabalável. Se há qualquer chance, qualquer possibilidade de que minhas filhas estejam lá ou de que haja respostas naquela fazenda, eu preciso estar presente. Eu preciso. Roberto apareceu na porta da sala, 2 xícaras de café nas mãos. Ele assentiu para Helena, solidário. Mourão suspirou do outro lado da linha. Vocês ficam no perímetro, atrás das viaturas. Não se aproximam até que a área seja declarada segura. Estou falando sério, Helena. Se houver qualquer resistência, qualquer sinal de perigo, vocês recuam imediatamente. Entendido. Encontro com vocês na delegacia em 2 horas. Traga Roberto. Vou avisar os outros pais também. A ligação se encerrou. Helena e Roberto se entreolharam. 20 anos. E agora, em questão de horas, poderiam finalmente ter respostas. Eles se aprontaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena vestiu roupas simples, confortáveis. Prendeu o cabelo. Olhou-se no espelho e viu o rosto de uma mulher que tinha envelhecido 2 décadas em uma única noite. As linhas ao redor dos olhos pareciam mais profundas, a pele mais pálida. Mas havia algo mais. Nos olhos. Uma centelha que ela não via há muito tempo. Esperança. A delegacia estava em movimento frenético quando Helena e Roberto chegaram. Viaturas sendo preparadas, policiais conferindo equipamentos, vozes baixas trocando informações em tons urgentes. A operação estava sendo montada com precisão militar. Na sala de reuniões, os outros pais já estavam reunidos, todos com a mesma expressão nos rostos, uma mistura de exaustão, ansiedade e determinação feroz. Mourão entrou carregando uma pasta grossa de documentos e um laptop. Ele parecia não ter dormido, a barba por fazer, os olhos vermelhos. Mas seu porte era firme, sua voz clara. Bom dia, sei que foi uma noite longa para todos. Ele abriu o laptop e projetou uma imagem na parede. Esta é a Fazenda São Sebastião, propriedade registrada em nome de Renato Lindenberg desde 1992. A imagem mostrava uma vista aérea, uma área extensa de terra árida, com algumas construções espalhadas. Um prédio principal, a casa-sede, alguns galpões grandes, currais para gado e, mais ao fundo, isolado, um edifício menor que parecia uma antiga oficina ou depósito. A fazenda oficialmente opera com criação de gado e pequena agricultura. Mas investigações preliminares que fizemos durante a noite revelaram algo interessante. Mourão ampliou a imagem em um dos galpões ao fundo. Imagens de satélite dos últimos 5 anos mostram um movimento noturno consistente nesta área. Veículos entrando e saindo em horários irregulares. Muito movimento para uma simples fazenda de gado. O que vocês acham que é? Perguntou Jorge Rodrigues. Não sabemos ao certo. Mas há suspeitas de que Lindenberg possa estar envolvido em atividades além da pecuária. Possivelmente mineração ilegal,
talvez outras coisas. Mourão passou para outra imagem. Mais importante, conseguimos confirmar que Mário Tavares, o organizador do festival em 1995, mantém negócios ativos com Lindenberg até hoje. Eles são sócios em pelo menos 3 empresas registradas. Helena sentia o coração acelerando. A conexão estava ali, clara, inegável. Temos também informações sobre funcionários. Mourão mostrou fotografias de fichas criminais. Júnior Ramos, chefe de segurança da fazenda, tem passagem por agressão e porte ilegal de arma. Foi contratado por Lindenberg em 1994. A foto mostrava um homem de rosto duro, cicatriz na sobrancelha, olhar frio. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele homem estava lá em 1995. Estava lá quando suas filhas desapareceram. A operação vai funcionar assim, Mourão continuou. Equipe tática entra primeiro, assegura o perímetro. Assim que declararmos a área segura, a perícia entra para fazer busca detalhada de cada estrutura. Vocês, ele olhou para os pais, ficam na entrada da propriedade atrás da última viatura. Quando e se for seguro, eu autorizo a aproximação. Claro. Todos concordaram. Saímos em 10 minutos. O comboio de veículos deixou Juazeiro do Norte, enquanto o sol começava a atingir o horizonte de rosa e laranja. Eram 7 viaturas, 2 vans da perícia técnica, uma ambulância e os carros dos pais trazendo a retaguarda. Uma procissão silenciosa cortando o sertão. Helena observava a paisagem mudando gradualmente, a área urbana dando lugar a terrenos vazios, depois a propriedades rurais espalhadas, cercas de arame farpado delimitando territórios, gado pastando em campos ressecados, o céu clareando em tons cada vez mais intensos de azul. Após 40 minutos de viagem, o comboio começou a desacelerar. À frente, Helena podia ver um portão de ferro com uma placa desbotada. Fazenda São Sebastião, propriedade privada. As viaturas pararam a cerca de 50 metros do portão. Mourão desceu do veículo, acompanhado por 6 policiais fortemente armados. Ele falou algo no rádio e então o grupo avançou em direção ao portão. Helena segurou a mão de Roberto com força. Este era o momento. Depois de 20 anos, este era o momento. O portão não estava trancado. Um dos policiais o empurrou, e ele se abriu com um rangido metálico que ecoou pela manhã silenciosa. A equipe tática entrou em formação, armas em posição, movendo-se com precisão coordenada em direção ao prédio principal. Minutos se arrastaram como horas. Helena podia ver, mesmo à distância, os policiais circulando as construções, invadindo a casa-sede, verificando os galpões. Não havia sinais de resistência, nenhum tiro, nenhum movimento súbito. O rádio de um dos policiais que tinha ficado com os pais crepitou. Área segura. Repito, área segura. Sem sinais de ocupantes. Procedam com a busca. As vans da perícia avançaram para dentro da propriedade. Helena viu Mourão sair da casa-sede e falar algo urgentemente no rádio. Então, ele acenou para que os veículos dos pais avançassem. Roberto acelerou cautelosamente, passando pelo portão de ferro. Helena sentia cada batida do coração como um tambor em seus ouvidos. Eles estacionaram perto da casa-sede, onde Mourão os esperava. Quando saíram do carro, o primeiro impacto foi o cheiro. Terra seca, esterco de gado, algo mais. Algo metálico e químico que Helena não conseguia identificar. A casa está vazia, Mourão informou. Parece que ninguém mora aqui há algum tempo, mas há sinais de ocupação recente. Roupas, comida na geladeira, documentos. Estamos processando tudo. E os galpões? Perguntou Carlos Cavalcante. A equipe está checando agora. Mourão apontou para o galpão mais distante, isolado dos outros. Aquele ali está trancado por fora, com cadeado e correntes. Estamos preparando para arrombar. Helena começou a caminhar em direção ao galpão.
Roberto a segurou pelo braço, mas ela se soltou suavemente. Não podia ficar parada. Não agora. Os outros pais a seguiram, formando um grupo silencioso que avançava pela terra batida. Quanto mais se aproximavam do galpão isolado, mais o ar parecia ficar pesado, carregado de algo invisível, mas palpável. O galpão era grande, feito de metal corrugado já enferrujado. Não havia janelas. Apenas uma porta larga, fechada com correntes grossas e um cadeado industrial. 2 policiais trabalhavam com ferramentas para cortar as correntes. Foi então que Helena ouviu um som, fraco, abafado, vindo de dentro do galpão. Batidas. Alguém estava batendo de dentro, desesperadamente. "Tem alguém aí dentro!" Helena gritou, correndo em direção à porta. Mourão reagiu instantaneamente. "Cortem essas correntes! Agora!" Os policiais intensificaram os esforços. O som de metal contra metal ecoava enquanto a serra elétrica cortava as correntes. Mais batidas vinham de dentro do galpão, agora acompanhadas de vozes abafadas, gritos. A última corrente se rompeu com um estalo. Um policial arrancou o cadeado e puxou a porta pesada. A escuridão do interior contrastava violentamente com a luz intensa da manhã. Por um momento, ninguém conseguiu ver nada. Então, figuras começaram a emergir das sombras. Mulheres. 3 mulheres. Magras, pele pálida pela falta de sol, roupas surradas. Elas caminhavam cambaleantes, protegendo os olhos da luz que não viam há... quanto tempo? Helena ficou paralisada. Uma das mulheres tropeçou e caiu de joelhos. Ela tinha cabelos escuros, compridos, desgrenhados, cobrindo parcialmente o rosto. Lentamente, ela levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Helena. Por um momento, o mundo inteiro parou de girar. Helena olhou para aquele rosto, um rosto que ela conhecia. Um rosto que tinha visto 1000 vezes em sonhos, em fotografias, em cada espelho que passasse nas ruas de Juazeiro, procurando traços de suas filhas perdidas. Mais velho, marcado, mas inconfundível. Júlia! O nome saiu dos lábios de Helena como uma prece, como uma pergunta impossível. A mulher nos degraus do galpão piscou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto sujo de poeira. Sua voz saiu rouca, quebrada por anos de desuso, mas clara o suficiente. "Mãe?" O mundo explodiu. Helena correu, tropeçando, quase caindo, mas sem parar. Roberto estava logo atrás. Ela caiu de joelhos diante da filha e a envolveu em um abraço tão apertado que tinha medo de machucá-la, mas não conseguia soltar. Júlia, Júlia, Júlia. Era a única palavra que conseguia dizer, repetida como um mantra, como se precisasse certificar-se de que era real, que não era um sonho cruel. Júlia desabou nos braços da mãe, soluçando. 20 anos de dor, medo e solidão, escapando em ondas de choro que sacudiam todo o seu corpo frágil. Roberto se juntou ao abraço, os 3 se tornando um só. Uma família reunida depois de 2 décadas separados por circunstâncias que ainda não entendiam, mas que já não importavam naquele momento. Ao redor deles, outras reuniões aconteciam. Carlos e Mariana Cavalcante encontraram Larissa, sua pele tão pálida que parecia translúcida, mas viva. Antônio e Silvia Santos seguravam Beatriz, que chorava silenciosamente contra o ombro da mãe. 3 das 6 meninas, 3 sobreviventes. O que significava? Helena olhou para o rosto de Júlia, afastando os cabelos desgrenhados com ternura infinita. Joana, ela sussurrou, temendo a resposta. Onde está sua irmã? O rosto de Júlia se contraiu em dor. Ela balançou a cabeça lentamente, incapaz de falar. As lágrimas intensificaram. Helena compreendeu. Sem palavras, e sentiu como se algo dentro dela se partisse definitivamente.
Júlia estava viva, sua menina estava viva, mas Joana... Precisamos levá-las para o hospital, Mourão disse suavemente, ajoelhando-se ao lado do grupo. Agora, elas precisam de cuidados médicos urgentes. Paramédicos já estavam se aproximando com macas e equipamentos. Júlia se agarrou a Helena com força, como uma criança apavorada de ser separada de sua mãe novamente. Não vou deixar você, Helena garantiu, segurando o rosto da filha entre as mãos. Nunca mais. Você está segura agora. Está segura. Mas enquanto os paramédicos ajudavam Júlia a se levantar, enquanto Helena a sustentava com um braço e Roberto com o outro, ela olhou para trás, para dentro do galpão escuro, e viu beliches de metal enferrujado alinhados nas paredes, baldes velhos, correntes presas em ganchos, o chão de concreto manchado e rachado, uma única lâmpada pendurada no teto. Aquele lugar era onde suas filhas tinham sido mantidas por 20 anos, 2 décadas de suas vidas roubadas, vividas naquela escuridão. A raiva que explodiu dentro de Helena foi tão intensa que ela quase não conseguiu respirar. Alguém tinha feito isso. Alguém tinha roubado suas filhas, tinha as trancado ali, tinha transformado adolescentes cheias de vida em mulheres quebradas e traumatizadas. Quem fez isso? Ela se virou para Mourão, a voz saindo como um rosnado. Quem? Vamos descobrir, Mourão prometeu, e havia algo em seus olhos que era quase tão feroz quanto a raiva de Helena. Eu juro para você, Helena, vamos encontrar todos os responsáveis. Naquele momento, um dos policiais gritou do prédio principal. Delegado, encontramos algo no escritório. Mourão olhou para Helena, então para as mulheres sendo levadas para as ambulâncias. Fique com sua filha, vá para o hospital. Eu cuido disso aqui. Mas Helena viu quando ele se virou e caminhou rapidamente em direção ao prédio principal. Viu a tensão em seus ombros e soube que o que quer que tivessem encontrado ali era importante. Enquanto a ambulância deixava a fazenda, Helena segurou a mão de Júlia, que estava deitada na maca com Roberto no outro lado. Os paramédicos verificavam sinais vitais, penduravam soros, faziam perguntas que Júlia respondia com voz fraca. Pela janela traseira da ambulância, Helena podia ver a fazenda São Sebastião ficando para trás. E acima dela, fumaça começava a subir. Não de incêndio, mas de viaturas chegando. Mais policiais, equipes especializadas. A investigação estava apenas começando. E Helena sabia, com uma certeza fria e absoluta, que antes que aquele dia terminasse, eles saberiam toda a verdade. Por mais dolorosa que fosse, mas por enquanto ela tinha sua filha de volta. Tinha Júlia viva, respirando ali ao seu lado. E isso, por mais que doesse pensar em Joana, por mais que doesse saber que 3 das 6 meninas não tinham sobrevivido. Isso era um milagre que Helena nunca tinha ousado esperar. O Hospital Regional de Juazeiro do Norte nunca tinha visto tanto movimento. Equipes médicas corriam pelos corredores, jornalistas se aglomeravam do lado de fora e 3 salas de exame estavam ocupadas simultaneamente com as mulheres que tinham sido resgatadas da fazenda São Sebastião. Helena não saiu de perto de Júlia nem por um segundo. Ela segurou a mão da filha enquanto médicos faziam exames, tiravam sangue, verificavam sinais vitais. Júlia estava desidratada, desnutrida, com deficiência de vitamina D pela falta de exposição solar. Mas estava viva, milagrosamente viva. Vamos mantê-la em observação por pelo menos 48 horas, a médica informou a Helena e Roberto. Ela precisa de nutrição controlada, hidratação intravenosa e avaliação psicológica. 20 anos em cativeiro? A médica não precisou terminar. O trauma era inimaginável. Roberto assentiu, os olhos nunca deixando o rosto da filha. Júlia estava agora dormindo,
sedada levemente para que seu corpo pudesse começar o processo de recuperação. Ela parecia tão pequena naquela cama hospitalar, tão frágil, mas estava em casa. Finalmente, uma batida suave na porta fez Helena se virar. Era o delegado Mourão, acompanhado por uma mulher de terno que ela não conhecia. "E como ela está?" Mourão perguntou em voz baixa. "Estável", Roberto respondeu. "Os médicos dizem que fisicamente ela vai se recuperar, mas emocionalmente..." "Eu sei", Mourão disse com empatia. "Esta é a doutora Paula Mendes, psicóloga especializada em trauma. Ela vai acompanhar Júlia e as outras sobreviventes durante todo o processo de recuperação." A doutora Mendes se aproximou com um sorriso gentil. "Senhor e senhora Fonseca, sei que este é um momento extremamente difícil, mas quero que saibam que faremos tudo ao nosso alcance para ajudar sua filha a processar o que aconteceu e a reconstruir sua vida." Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Obrigada." Mourão olhou para Júlia adormecida, então para Helena. "Precisamos conversar. Há desenvolvimentos significativos na investigação. Quando Júlia acordar e os médicos autorizarem, vou precisar ouvi-la. Formalmente, seu depoimento é crucial." "Ela está pronta para isso?" Roberto perguntou, protetor. "Não sei se alguém está realmente pronto para reviver um trauma assim", a doutora Mendes respondeu. "Mas Júlia já expressou vontade de falar. Ela quer que os responsáveis sejam punidos. E para isso, precisamos da história completa." Helena olhou para a filha. Mesmo dormindo, havia uma tensão em seu rosto, como se, mesmo em sonhos, ela não conseguisse escapar. "Quando ela acordar", Helena disse firmemente, "eu quero estar presente durante o depoimento." Mourão concordou. "Claro." Júlia acordou 3 horas depois. Seus olhos se abriram lentamente, desorientados por um momento, antes de focarem no rosto de Helena sentada ao lado da cama. "Mãe", ela sussurrou, e a palavra veio carregada de 2 décadas de saudade. "Estou aqui, meu amor." Helena segurou sua mão. "Estou aqui e não vou a lugar nenhum." Júlia tentou se sentar. Roberto ajustou a cama para que ela ficasse em posição mais confortável. Um enfermeiro trouxe água e Júlia bebeu devagar, como se tivesse esquecido como fazer algo tão simples. "Há quanto tempo..." ela começou, a voz ainda rouca. "Há quanto tempo vocês me encontraram?" "Algumas horas", Roberto respondeu. "Você está no hospital. Os médicos dizem que você vai ficar bem." Júlia olhou ao redor do quarto. As paredes brancas, a janela com cortinas claras por onde entrava luz natural, a TV desligada no canto. Tudo tão normal. Tão diferente do lugar onde tinha passado os últimos 20 anos de sua vida. "As outras?" ela perguntou. "Larissa e Beatriz?" "Elas também estão aqui", Helena garantiu. "Estão bem. Suas famílias estão com elas." Júlia fechou os olhos, aliviada. Então, eles se encheram de lágrimas. "E as que não voltaram? Joana, Camila, Yasmin. Suas famílias sabem?" Helena sentiu um nó na garganta. "Ainda não sabem todos os detalhes, mas sabem que elas não sobreviveram." Naquele momento, houve outra batida na porta. Mourão entrou, desta vez sozinho. Ele se aproximou da cama com respeito, quase reverência. "Júlia", ele disse suavemente, "meu nome é Augusto Mourão. Eu era o investigador encarregado do seu caso em 1995. Sei que você passou por um trauma imensurável. Mas quando você estiver pronta, preciso que me conte o que aconteceu, cada detalhe que conseguir lembrar. É a única forma de garantir que os responsáveis paguem pelo que fizeram." Júlia olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. "Eu quero contar", Júlia disse, a voz ganhando força. "Eu preciso contar." Mourão puxou uma cadeira e ligou um pequeno gravador.
Pode começar de onde se sentir confortável. Júlia respirou fundo. Foi na noite do festival. Nossa apresentação tinha acabado há uns 20 minutos. Estávamos nos trocando nos camarins provisórios quando um homem apareceu. Disse que era assistente do organizador, Mário Tavares. Disse que o Sr. Tavares queria nos parabenizar pessoalmente e tinha preparado um lanche especial para o grupo. Ela fez uma pausa, as mãos tremendo levemente. Helena a segurou com firmeza. Nós acreditamos nele. Por que não acreditaríamos? Ele parecia oficial, tinha um crachá, estava bem vestido. Nos levou até uma van branca, estacionada nos fundos do local do evento. Disse que o lanche estava em um restaurante próximo, que seria rápido. Júlia engoliu em seco. Quando entramos na van, havia mais 2 homens. Eles trancaram as portas. Um deles tinha uma arma. Roberto apertou os lábios, contendo a raiva que borbulhava dentro dele. Eles nos vendaram e colocaram algo sobre nossas bocas. Lembro do cheiro. Químico, doce, enjoativo. Depois disso, tudo fica confuso. Quando acordei, estava em um lugar escuro, concreto frio, e havia outras pessoas chorando ao redor de mim. O galpão na fazenda. Mourão disse baixinho. Júlia assentiu. Não sabíamos onde estávamos. Não havia janelas. Apenas uma porta de metal pesada que estava trancada por fora. Um dos homens entrou algumas horas depois. Ele se apresentou como Renato Lindenberg. Disse que agora pertencíamos a ele, que íamos trabalhar para pagar nossa estadia. Trabalhar? Helena perguntou confusa e horrorizada. Na mineração, Júlia explicou. Eles tinham uma operação ilegal de extração de calcário e gipsita nos fundos da propriedade. Nosso trabalho era separar os minérios manualmente, quebrar pedras, carregar sacos. Das 6 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Se recusássemos, se desobedecêssemos, éramos punidas. As palavras saíam em um fluxo agora, como se Júlia precisasse expelir todo aquele veneno que tinha guardado por tanto tempo. Nos primeiros meses, tentamos escapar várias vezes. Mas a fazenda era isolada, cercada por quilômetros de sertão vazio, e eles tinham guardas. Júnior Ramos era o chefe de segurança. Ele era... A voz de Júlia tremeu. Ele era cruel. Qualquer tentativa de fuga era punida severamente. Mourão tomava notas, mas seus olhos estavam fixos em Júlia, absorvendo cada palavra. Depois de um tempo, nós paramos de tentar. Apenas sobrevivíamos, dia após dia. Júlia olhou para as próprias mãos, calejadas, com cicatrizes. Perdemos a noção do tempo. Não sabíamos se tinha se passado meses ou anos. Eles nunca nos disseram. Nunca tivemos acesso a calendários, jornais, nada do mundo exterior. E Joana? Helena perguntou suavemente, embora soubesse que a resposta seria devastadora. O que aconteceu com sua irmã? O rosto de Júlia se contraiu em dor. Lágrimas escorreram livremente. 3 anos atrás, talvez 4, não tenho certeza, nós planejamos uma última tentativa de fuga. Joana conseguiu roubar uma chave de um dos guardas durante um momento de distração. Esperamos até a madrugada, quando pensávamos que todos estariam dormindo. Ela fez uma pausa longa, reunindo coragem para continuar. Quase conseguimos sair do galpão, mas havia um alarme que não sabíamos. Ele disparou. Os guardas vieram de todos os lados. Joana e Yasmin estavam na frente. Foram pegas primeiro. A voz de Júlia quebrou completamente. Lindenberg estava furioso. Disse que precisava dar um exemplo, para garantir que nunca mais tentássemos fugir. Helena sentia as lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, mas não as limpou. Apenas segurava a mão da filha, dando a ela a força para continuar. Ele as matou. Júlia finalmente disse, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Nos fez assistir. Disse que se qualquer uma de nós tentasse escapar novamente, o mesmo aconteceria.
Depois disso, nós sabíamos que não havia esperança. Apenas tentávamos sobreviver, um dia de cada vez. O silêncio na sala era absoluto. Mourão tinha parado de escrever. Até mesmo o som dos equipamentos médicos parecia distante, abafado pelo peso daquelas palavras. E Camila? Mourão perguntou gentilmente. O que aconteceu com ela? Ficou doente há cerca de 2 anos, Júlia respondeu. Febre alta, tosse que não passava. Pedimos ajuda, imploramos para que chamassem um médico, mas Lindenberg disse que não podia arriscar expor a operação. Ela não resistiu. Morreu em poucos dias. Roberto se levantou abruptamente e caminhou até a janela, incapaz de conter a raiva e a dor. Helena podia ver seus ombros tremendo. Mourão respirou fundo. Júlia, mais uma coisa. Os uniformes de quadrilha. Por que eles foram enterrados recentemente na Chapada? Ouvi Lindenberg e Mário Tavares discutindo há algumas semanas. Júlia explicou. Lindenberg estava nervoso. Disse que precisavam se livrar de qualquer evidência que pudesse conectá-los a nós, caso fôssemos descobertas. Tavares concordou. Eles mandaram Júnior Ramos enterrar os uniformes que tinham guardado desde 1995. Acho que pensaram que o deserto esconderia tudo para sempre. Mas eles foram descuidados. Mourão disse, uma nota de satisfação sombria em sua voz. E Lucas Medeiros os encontrou. Júlia assentiu levemente. Quando ouvi os guardas gritando que a polícia estava na propriedade esta manhã, não conseguia acreditar. Depois de tanto tempo, quase desisti de esperar por resgate. Mas ele chegou, Helena disse beijando a testa da filha. Você está segura agora. Todos eles vão pagar. Naquele momento, o celular de Mourão tocou. Ele atendeu rapidamente, ouvindo por alguns segundos. Seu rosto se iluminou. Entendido. Ótimo trabalho. Ele desligou e olhou para Júlia e seus pais. Renato Lindenberg foi preso tentando cruzar a fronteira com a Paraíba há 30 minutos. Mário Tavares foi detido em sua casa em Fortaleza. Júnior Ramos e 3 outros funcionários da fazenda também estão sob custódia. Helena sentiu um alívio imenso inundá-la. Todos eles, todos, Mourão confirmou. E a equipe forense encontrou registros financeiros na fazenda. Documentos que provam a operação de mineração ilegal, esquemas de lavagem de dinheiro, conexões com tráfico de drogas. A operação de Lindenberg e Tavares era muito maior do que imaginávamos. As meninas... Ele olhou para Júlia com compaixão infinita. Vocês eram apenas uma parte de um empreendimento criminoso muito mais amplo. Mão de obra forçada para a mineração enquanto usavam a fazenda como fachada. Quanto tempo eles vão ficar presos? Roberto perguntou, virando-se da janela. Com as evidências que temos, sequestro, cárcere privado, trabalho escravo, homicídio... Mourão fez uma pausa. Eles nunca mais vão ver a luz do dia. Júlia fechou os olhos, exausta, mas aliviada. Joana, Yasmin, Camila, elas não morreram em vão, então. Seus nomes vão ser lembrados, e os homens que nos fizeram isso vão pagar. Sim, Mourão garantiu. Vão pagar por cada dia que roubaram de vocês. Nos dias que se seguiram, a história dominou todos os noticiários do país. Jovens resgatadas após 20 anos em cativeiro, gritavam as manchetes. Fotos de Júlia, Larissa e Beatriz sendo levadas ao hospital. Imagens aéreas da fazenda São Sebastião sendo revirada pela polícia. Mugshots de Renato Lindenberg, Mário Tavares e seus cúmplices. O Brasil inteiro parou para assistir aos desdobramentos. Manifestações foram organizadas em frente ao tribunal, onde os acusados aguardavam julgamento. Mensagens de apoio chegavam às famílias de todos os cantos do país. Mas para Helena, nada disso importava tanto quanto os pequenos momentos.
Júlia aprendendo a usar um celular pela primeira vez. Júlia experimentando alimentos que não comia há 20 anos. Júlia rindo, uma risada tímida, hesitante, mas genuína, ao assistir um filme com os pais. Cada um desses momentos era um milagre. Um mês após o resgate, houve um funeral coletivo para Joana, Yasmin e Camila. Seus corpos tinham sido encontrados enterrados nos fundos da fazenda São Sebastião, exatamente onde Júlia tinha dito que estariam. Helena estava de pé diante de 3 caixões brancos, segurando a mão de Júlia de um lado e de Roberto do outro. A igreja estava lotada. Amigos, familiares, pessoas que nunca tinham conhecido as vítimas, mas que sentiam a dor coletiva daquela tragédia. O padre falou sobre justiça, sobre memória, sobre nunca esquecer. Mas foram as palavras de Júlia, lidas por Helena, porque ela ainda não conseguia falar em público, que tocaram a todos. Joana era minha outra metade, minha irmã gêmea, minha melhor amiga, minha força. Yasmin era corajosa, sempre nos fazia rir mesmo nos momentos mais difíceis. Camila era gentil, cuidava de todas nós, como se fôssemos suas irmãs mais novas. Elas mereciam ver o sol novamente, mereciam voltar para suas famílias, mereciam viver, que suas memórias sejam eternas e que sua coragem nunca seja esquecida. Não havia olhos secos na igreja. Após o funeral, as famílias se reuniram na casa dos Fonseca. Era a primeira vez que Júlia estava em sua casa de infância desde 1995. Ela caminhou lentamente pelos cômodos, tocando as paredes, olhando as fotos, reconhecendo objetos que tinha esquecido que existiam. Quando chegou ao quarto que tinha dividido com Joana, ela parou na porta. O quarto estava exatamente como tinham deixado. Roberto nunca tinha conseguido mudar nada. As camas de solteiro com colchas cor-de-rosa. O guarda-roupa com adesivos de estrelas. A escrivaninha onde faziam lição de casa. Júlia entrou devagar e se sentou na própria cama. Helena a seguiu, sentando-se ao lado. Ela está aqui, sabe? Júlia disse suavemente, olhando ao redor. Posso senti-la em cada canto deste quarto. Ela sempre vai estar aqui. Helena concordou, passando o braço ao redor dos ombros da filha. E em nossos corações. Elas ficaram ali sentadas em silêncio por um longo tempo, mãe e filha, honrando a memória da que não tinha voltado. 6 meses após o resgate, o julgamento começou. Júlia, Larissa e Beatriz testemunharam. Suas vozes, embora trêmulas, eram firmes. Elas contaram suas histórias sem desviar o olhar dos acusados. Renato Lindenberg e Mário Tavares foram condenados a penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Júnior Ramos e os outros cúmplices receberam sentenças de 40 a 60 anos. Quando o martelo do juiz bateu, selando o veredicto, Helena sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Justiça não traria Joana de volta. Não apagaria os 20 anos de sofrimento de Júlia. Mas era algo. Era o reconhecimento de que o que tinha acontecido era errado, imperdoável e que os responsáveis pagariam. 1 ano após o resgate, em uma manhã de junho, Helena acordou com o cheiro de café sendo preparado na cozinha. Ela desceu as escadas e encontrou Júlia ali, vestida com roupas simples, cabelos presos em um rabo de cavalo, preparando o café da manhã. Júlia ainda tinha pesadelos. Ainda fazia terapia 3 vezes por semana. Ainda tinha dias em que não conseguia sair da cama, esmagada pelo peso das memórias. Mas estava viva, estava em casa. E dia após dia, passo a passo, estava reconstruindo sua vida. Bom dia, mãe, Júlia disse com um pequeno sorriso. Bom dia, meu amor. Elas tomaram café juntas, conversando sobre planos para o dia, sobre a consulta médica de Júlia à tarde, sobre a reunião de grupo de apoio à noite. Coisas normais, coisas cotidianas,
Coisas que, para Helena, eram extraordinárias. Porque cada dia com sua filha era um presente que ela tinha certeza de que nunca receberia. O caso das jovens de Juazeiro do Norte se tornou um dos mais chocantes da história criminal brasileira. Gerou mudanças em leis sobre trabalho escravo, sobre investigação de desaparecimentos, sobre proteção de vítimas. Mas no final, não era sobre leis ou manchetes ou estatísticas. Era sobre 6 meninas que saíram para dançar em um festival junino e nunca voltaram para casa. Era sobre 3 que sobreviveram ao impensável. E sobre 3 cujas vidas foram roubadas, mas cujas memórias permaneceriam vivas para sempre. Esta história nos lembra que por trás de cada desaparecimento existe uma família que nunca para de esperar. 20 anos de silêncio terminaram, mas as cicatrizes permanecem. 3 meninas voltaram para casa. 3 nunca mais verão o amanhecer. E entre a justiça e o luto, resta a pergunta que assombra todos nós: quantas outras histórias ainda esperam para serem contadas? Se este caso tocou você, deixe nos comentários suas reflexões. E lembre-se, a memória de Joana, Yasmin e Camila merece ser honrada. Júlia, Larissa e Beatriz merecem viver sem medo, e todas as vítimas de crimes como este merecem que suas vozes sejam ouvidas. Até o próximo arquivo.